Graça e paz, aqui que vos fala o pastor Misael. Irmãos, nesta noite nós iremos falar sobre motivos pelos quais devemos ir à igreja, amém? É o tema deste vídeo de hoje, amém? Se você puder compartilhar, deixar o seu like para que mais pessoas sejam tocadas através deste vídeo. Vamos lá? Amém, irmãos? Motivos pelos quais devemos ir à igreja. Ir à igreja é importante, porque é um mandamento de Deus para a nossa edificação. Hebreus capítulo 10, verso 25. Na igreja aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros. Se isolar não é bom. A igreja é o local perfeito para aprender amor, paciência, respeito pelos irmãos. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam e seguem Jesus. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Cada crente é uma parte deste corpo. Em Cristo, todos os crentes estão unidos e não podem ser separados. Romanos capítulo 12, verso 5. Se você é salvo, está unido a toda a igreja. A igreja também é qualquer lugar onde os membros da igreja de Cristo se reúnem para adorar a Deus em comunhão. Antes da igreja havia sinagogas, que eram lugares onde os judeus se reuniram para louvar a Deus e aprender mais sobre as Escrituras em conjunto. Jesus frequentava as sinagogas com os seus discípulos, servindo de exemplo para nós. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos passaram a se reunir regularmente, louvar a Deus e aprender como antes tinha feito nas sinagogas. Começaram a se reunir no pátio do templo, em suas casas e depois em lugares maiores, quando tinha muitos membros. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Que essa ocasião é a descida do Espírito Santo. Amém? Surgia assim a igreja como hoje conhecemos. Por que ir à igreja hoje? Vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho sem o resto do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver o que está escrito aqui, irmão. Verso 21 e 22, amém? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Quer gostamos ou quer não, as pessoas na igreja são nossa família. E temos de aprender a viver com elas, até porque vamos passar a eternidade com elas. Ninguém na igreja é perfeito, nem mesmo o pastor. O próprio apóstolo Pedro cometeu erros como líder na igreja primitiva. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Deus ordenou que a igreja se reunisse para juntos tratarmos nossas imperfeições. Amém? Isso é a igreja. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar onde nós se reunimos para tratarmos as nossas imperfeições. Então não critique a igreja se você não conhece a igreja. Não critique a igreja se você não faz parte do corpo da igreja. Amém? Não critique. Amém? Os membros da igreja ajudam, encorajam, confrontam, repreendem, ensinam uns aos outros no amor de Deus. Colossenses capítulo 3, do verso 15 ao 16. Vamos ler aqui, irmãos. Que a paz de Cristo seja
o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nem sempre fazem assim, isso direito. Nem sempre fazem assim e nem isso direito. Mas é um processo de aprendizagem em conjunto. Crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja, do que cada um ficando isolado. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Vou estar lendo, amém, meus irmãos? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Dele todo o corpo, ajuntado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Não há nenhum problema em ter uma igreja em casa, mas quando tem muitas pessoas, já se torna inconveniente. A partir de um certo número de pessoas, é bom ter um lugar maior para reunir regularmente. A estrutura mais formal da igreja ajuda a organizar grupos maiores. Além disso, uma igreja é um lugar visível onde qualquer pessoa pode entrar na rua sem precisar de convite. Irmãos, a igreja é para você, a igreja é para mim. A igreja é um lugar visível, aonde todos podem entrar. Amém? Então você que faz divisão dentro da igreja, você é um corpo. Eu e você somos um corpo. A sua mão não pode andar sem o seu braço. A sua mão não pode dizer que não precisa do braço. O seu pé não pode dizer que não precisa da perna. Era a mesma coisa. Era Paulo dizendo, irmão, você não pode dizer que você não precisa do seu irmão. Eu não posso dizer que eu não preciso do meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo, porque nós somos a igreja. Então, a igreja de Cristo, ela tem que ensinar o que? Amor. A igreja tem que repreender, a igreja tem que exortar, a igreja tem que ensinar. Esse é o papel da igreja. Por quê? A igreja primitiva, meus irmãos, eles eram assim. Eles eram desta forma. Eles ensinavam, eles exortavam, eles abençoavam, eles se reuniam. Porque se você observar em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos em um só propósito. Então, quando eu e você vamos para a casa do Senhor, para a igreja, porque a igreja somos nós, mas foi mandamento de Deus, nós se reunimos em um lugar para adorarmos ao Senhor. A igreja, o templo, é um lugar de adoração, mas nós somos a igreja. Então, você é importante para Deus, você é importante para a igreja. Igual eu disse, nós estamos na igreja procurando transformar as nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos na igreja tentando mudar as nossas imperfeições. Então você que não conhece a igreja, não critique, meu querido. Não critique, porque você não conhece. A igreja não existe pessoas perfeitas. Nós estamos tentando mudar. Estamos tentando. Deus não... A Bíblia nunca diz que Deus fez uma igreja com um monte de pessoas perfeitas. Não, senão Jesus levava a igreja logo, tirava da terra. São pessoas imperfeitas tentando mudar. Amém? Então, eu falo pra você, você que gosta de fazer divisão nas igrejas, para com isso, meu irmão. Espírito de divisão não é de Deus, irmão. Você que gosta de ficar fazendo divisão, dizendo que, eu não preciso de fulano. Irmão, todos nós precisamos. A Bíblia diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, temos que viver em união. Nós vivemos em uma época que os irmãos não vivem mais em união. Vivem separados. A igreja primitiva, eles viviam em união.
Eles eram unidos, por isso que o Espírito de Deus operava na igreja primitiva. Então, irmãos, nessa geração de hoje, nós, igrejas, temos que nos reunir para pregarmos o Evangelho. Temos que nos reunir, não importa a placa, porque céu não é placa. Céu nunca foi placa. Evangelho nunca foi placa. Sempre foi Cristo. Porque a casa que é edificada sobre a rocha, ela não cai. E a nossa rocha é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o motivo de eu e você irmos para a igreja é que nós vamos adorar ao Senhor e nos reunirmos com nossos irmãos. Sem divisão, sem contenda. Porque senão, Deus não vai operar. Amém? Tira essa divisão, tira essa contenda. Reúne com os seus irmãos para adorar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que você possa ser tocado por esse ensino de hoje. Motivos pelos quais devemos ir à igreja. Deus abençoe a cada um que vai ver esse vídeo. Deixa o seu like, compartilha para que mais pessoas possam ser tocadas com esse vídeo. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém?